Oferecimento MDC4 Publicidade e Quality Logística. Sejam bem-vindos a mais um programa Logística em Foco. O nosso assunto de hoje é sobre estruturação e implantação de centros de distribuição. Para falar um pouquinho sobre o assunto, nós estamos aqui com o Célio Malavasi, que inclusive está implantando um centro de distribuição nesse momento, né? E nós vamos falar um pouquinho para vocês. Alguns dos nossos telespectadores pediram um pouquinho esse assunto através dos e-mails e a gente traz aqui para vocês até para entender um pouco mais como funciona esse complexo trabalho, né? Célio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Anderson. Estar voltando aqui para a gente poder conversar sobre logística é sempre um grande prazer e estamos aí à disposição. Então, primeiro se apresenta, Célio, fala um pouquinho aí sobre você e o que você está fazendo hoje. Anderson, eu atuo na área de logística já por quase 30 anos, na época em que logística se limitava a transportes aqui no Brasil, né? Logística não se chamava logística, né? Logística não se chamava logística, exatamente. E nesses 30 anos eu venho me desenvolvendo nas áreas de negócios, principalmente nas áreas de operações do setor de logística. Eu tenho passagem por grandes empresas de prestação de serviços na área de logística integrada. Trabalhei como consultor durante 12 anos, promovendo projetos de reengenharia, de melhorias dos processos logísticos para os clientes, para o mercado. E mais recentemente eu atuo como diretor de operações no Grupo Quality. Fala um pouquinho, Célio, para a gente. Você fala um pouquinho não sei, claro, até onde você pode dar informação para a gente, mas dos volumes aí do projeto que você está trabalhando agora. Não começou ainda, né? Parece que começa por agora, né? Isso. Mas fala aí um pouquinho só para a gente entender, para depois a gente entrar no assunto de como fazer, né? Um pouquinho dessa operação que vocês estão trabalhando hoje. Ok. Nós estamos trabalhando nesse momento na implantação de um novo negócio dentro do Grupo Quality. Um negócio, a abrangência é de 11 mil pallets, 11 mil posições de estoques, num CD dedicado exclusivamente para esse novo cliente que atua na área de saneantes. Ele é fabricante e comercializa produtos de higiene e limpeza, né? E nós estamos neste momento no processo já final de implantação, de conclusão de toda a infraestrutura, de todo o processo pré-implantação para darmos início a esta operação ainda no comecinho de novembro. Só para a gente ter uma ideia, né? Quando é que começou as conversas para se começar essa operação? Até para a gente saber o tempo que se leva a isso. Como todo o processo logístico, ele tem que ser bastante estudado pelas partes, né? E nós iniciamos tratativas com esse novo cliente já há 10 meses, né? O início das conversas se deram há 10 meses e durante todo esse processo houve entendimento, enfim, toda a viabilização do projeto para que pudéssemos de fato fazer uma proposição de um negócio em moldes que de fato trouxessem convencimento e melhorias da forma com que o cliente hoje trata a sua distribuição. Então, 10 meses para montar um projeto desse. Então não é fácil, né? As pessoas falam, eu tenho que montar um CD, como é que eu faço? Precisa começar o mês que vem. Não é bem assim que funciona, né? Infelizmente não. Às vezes a ansiedade, a expectativa, ela é um pouco diferente da realidade. Isso leva tempo de entendimento, tempo de projeto, inclusive, e de todo o planejamento para a implantação, né? Etapas fundamentais para que o projeto possa ter sucesso. Depois que o projeto já está, vamos chamar, decidido, né? Quais são... Como é que a gente inicia um projeto desse? Quais são os primeiros passos para iniciar um projeto desse de implantação de um CD com 11 mil pallets, por exemplo? Eu acho que o primeiro passo para qualquer negócio é o entendimento da real necessidade do cliente e, às vezes, a real necessidade do cliente não é o único direcionador para a elaboração de um projeto desse porte.
entender todo o modelo de negócio em que o cliente está inserido, entender a realidade do cliente, as perspectivas futuras deste negócio, é de fundamental importância para que haja um desenho técnico e operacional de um projeto campeão. E não se limita a entender somente a realidade, quer seja do mercado do cliente, quer seja do cliente, mas entender também um cenário futuro para que todo o projeto seja embasado em condições que garantam o futuro deste cliente no negócio em que ele está inserido. Para a gente entender, quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto e quantas pessoas vão trabalhar diretamente nesse centro de distribuição? O projeto de construção, ele envolve todo um time da área de engenharia, envolvem recursos nossos da organização que vão buscar esses entendimentos, traduzir números do cliente, traduzir giros de estoques do cliente, o mercado, a dispersão geográfica do mercado em que esse cliente atende, uma equipe aproximadamente de 15 pessoas. E neste projeto, especificamente, neste novo negócio, nós estamos falando de 75 pessoas alocadas diretamente na execução das rotinas do dia a dia deste processo de armazenagem e distribuição. 11 mil pallets, 70 pessoas, 75 pessoas. Tem giro pelo jeito, né? Bastante. Como nós sabemos, a quantificação dos recursos ela é diretamente proporcional ao volume de giro, às características específicas da distribuição, como esses produtos vão ser separados e entregues. Existe todo um processo de fracionamento para atendimento desses mercados e isso envolve, de fato, um dimensionamento de recursos um pouquinho diferente do que a normalidade, do que a gente vê no dia a dia. Eu converso com muita gente de logística, né? Pessoas que estão implantando, que implantaram, que estão já dentro do processo, né? E a gente vê que no Brasil a gente acaba tendo muitos problemas, né, com implantação e às vezes com mudanças, né, até de operadores logísticos. A gente tem muito problema, né? Claro, tem muitas coisas que dão certo, mas tem muito problema. Quando uma empresa pensa em mudar, né, a sua operação, que seja ela própria, que seja para um operador logístico, ela já se assusta, né? O que pode dar errado num projeto como esse? Eu diria que é exatamente não perceber a realidade. É muito importante, em projetos como esses, entendermos quem são os nossos clientes, a nossa capacidade produtiva, a flexibilidade que existe dentro de um processo interno do cliente. É importante entender os custos totais da logística, que vão muito além dos custos percebidos dentro da organização. Esses custos se traduzem no transporte, no atendimento ao cliente e, em muitos casos, o cliente é responsável por entregar o seu produto dentro da casa do cliente, que envolve o frete CIF que nós falamos, onde o custo direto por esse transporte é do cliente. Em algumas situações existe um mix entre o custo do frete CIF e o frete FOB, que é aquele que o cliente vem retirar os seus produtos dentro do centro de distribuição. É muito importante perceber que o custo de transporte é um fator gerador de diferenciações e de competitividade no mercado. Portanto, perceber, entender o seu cliente, entender onde o cliente está, onde estão os seus volumes e a concentração desses volumes vão ser atendidas, é de fundamental importância até para uma pré-definição de localização de onde será realizada essa operação de armazenagem e distribuição. A gente pega no Brasil hoje, acho que o principal limitador do Brasil hoje é custo de área construída, de prédios, de centros de distribuição, né? Então, você errar num projeto como esse, num centro de distribuição que está longe, que vai ter um transporte mais caro, é um problema sério, né? Exato. Por isso a gente vê muito, eu ouço muito falar que eu fechei uma operação com um cliente que tem um custo mais, com um fornecedor que tem um custo mais baixo. Então, na tabela de custos, né, ele me mandou e ele é mais baixo do que o meu fornecedor atual. Só que quando o negócio se iniciou, quando a operação se iniciou, já logo no primeiro, segundo, terceiro mês, você viu que o custo da empresa ficou mais alto, o custo logístico da empresa ficou mais alto, né? Exatamente, Anderson. Explica um pouquinho isso para a gente.
Como a gente está falando, o projeto ele tem que ter o envolvimento das partes, da empresa que está contratando os serviços, da empresa que está prestando esses serviços, entendendo os cenários e principalmente, Anderson, entendendo todas as variáveis que vão compor esse projeto, que garantam um determinado nível de serviço de atendimento logístico para os clientes desta empresa, assim como entender a possibilidade de absorção de custos pelo mercado em que se atua. É mais ou menos dizer o seguinte: às vezes optarmos por uma área onde ela tem um custo de locação, um custo de funcionamento, normalmente conhecido como taxas condominiais, IPTU, optar às vezes por um empreendimento mais barato não representa ter um custo total do processo logístico do cliente mais barato. Isso precisa ser muito considerado, porque o custo inicialmente de locação, o custo de condomínio de um empreendimento, ele pode ter uma representatividade muito pequena ou muito grande, dependendo do seu negócio. Dentro dos outros custos envolvidos. Perfeito. Portanto, entender o custo total de operação, o custo total de atendimento, correlacionado com o nível de serviço que se quer propor para esta empresa, para este mercado, é de fundamental importância um balanceamento para que as coisas funcionem sem surpresas no futuro. É mais ou menos dizer que, às vezes, o barato é mais caro. Então é importante, nessa fase de entendimento de projeto, ter a convicção, a certeza de que aquele projeto, aquelas alternativas vão de fato trazer competitividade para esse cliente. Isso até para... A gente vai para o nosso intervalo. Eu queria falar um pouquinho que nós vamos voltar com esse assunto. Isso acontece muito com subsídios, né? Exato. A gente vê empresas que vão para o interior do Brasil, né, com um subsídio fantástico do governo, né, e isenções de um monte de impostos, né? E ele vai para lá, mas aí chegando lá ele não tem mão de obra, chegando lá ele não tem infraestrutura, não tem estrada, não tem o básico que ele precisa para fazer um bom trabalho, e aí o custo logístico vai para o espaço, né? Vai para o céu. Isso é muito comum. Né? Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já. Estamos de volta. Célio, uma questão muito importante, né, de estruturação, e as pessoas... A gente sabe que o Brasil é um país extremamente burocrático ao extremo, um dos países mais burocráticos do mundo, está no top 5 de burocracia. A gente sabe que não é simplesmente contratar um centro de distribuição, contratar pessoas, comprar estruturas, sistemas. Essa pode ser que seja a parte mais fácil do negócio, né? Pelo menos você tem aí um cronograma, né? E com relação à documentação, como funciona isso, né? Às vezes as pessoas pensam, precisa do bombeiro, precisa disso, precisa daquilo, e acabou, né? Uhum. Conta um pouquinho aí desse processo. Okay. A máxima que a gente ouve por aí é que as condições burocráticas do Brasil, elas não proporcionam agilidade nos processos decisórios das organizações. E sabe de uma coisa, Anderson? Isso é verdade. Existe por trás de um projeto como este, por exemplo, todo um processo de regularização fiscal, tributária e de regulatórios que envolvem as esferas municipais, as esferas estaduais e as esferas federais. E, infelizmente, não se consegue trabalhar simultaneamente com a iniciativa ou com o início desses processos de regulamentação, de regulatórios, de forma simultânea. É impossível,
porque uma coisa depende de outra. E não conversa com a outra? Infelizmente não. São órgãos públicos autônomos e, portanto, um depende do outro sem, contudo, se conversarem. Isso, obviamente, impõe, eu não diria uma dificuldade, mas um grande desafio no cenário brasileiro. Imagine você que o primeiro passo para um projeto desse é a regulamentação, a regularização fiscal na esfera federal, no Ministério da Fazenda, de uma unidade ou de uma filial dentro de algum lugar. A partir daí, com um CNPJ ativo, te dando habilitação para atuar nesse lugar, para atuar nas suas operações, você precisa buscar as esferas estaduais em âmbito de Sabesp, CETESB, Anvisa, que também tem a sua repercussão no ambiente municipal. Após cada uma dessas fases vencidas, e elas não são simultâneas, como eu disse, elas são consecutivas, uma depende da outra, você ainda tem a esfera municipal que ainda, com a oportunidade de gerar a elevação de renda para o município, depende de uma série de liberações prévias de Anvisa, de CETESB, como eu falei, sem as quais não se regulariza. Sem se falar ainda de um alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros, que a gente entende serem todas essas questões de ordem legais e que são necessárias, até para a segurança, para a responsabilidade de quem os busca, da empresa prestadora de serviço. Mas os prazos em que isso acontece são prazos tremendamente extensos. E nós estamos falando de um processo que leva minimamente 6 meses para chegar às vias de fato para iniciar-se uma operação no Brasil. Então é um grande desafio e muitas vezes não basta a tua presença física nestes órgãos solicitando a emergência ou a urgência em se liberar esses laudos, dar essas habilitações. É preciso muita paciência para esperar que esses prazos legais sejam concluídos. Sem contar que às vezes existem greves nesses setores, o que tende a dificultar ainda mais esse processo. Você me comentou que a esfera estadual, tudo saiu, mas a esfera estadual estava em greve, a Receita Estadual estava em greve. Exato. Precisou entrar com recurso, até com advogado, para tentar acelerar o processo. Na medida em que você se esbarra em algumas limitações, a gente tem que criativamente buscar alternativas para que esses prazos não se comprometam, além daquilo que é definido em cronograma e comprometido com o cliente para se iniciar a operação. Uma coisa importante, Célio, a gente sabe que implantar é a pedra no sapato das empresas, porque muitas empresas que erram no planejamento e aí sim isso automaticamente se esbarra ali na implantação e é claro, a gente sabe muito bem, começou errado para você regularizar a situação operacional ali, demora-se muito mais e exige muito mais esforço. Sabe que também implantar, trabalhar bem e manter a sua operação com qualidade é também bastante difícil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E a gente vê que nos dias de hoje, acho que a gestão logística um pouco mais evoluída, a gente está ouvindo o tempo inteiro as empresas falando, ela não quer manter mais, ela quer melhorar. Então, até em custos. Alguns contratos, às vezes, os contratos são 3 anos de contrato, o primeiro o custo é X, o segundo o custo é X menos 2% e o terceiro o custo é X menos 3%. Então, explica para a gente aí, como manter uma operação funcionando bem e implantando melhoria e diminuição de custo. Ok. Eu acho que são 2 momentos diferentes quando a gente trata de uma nova operação, de um novo relacionamento com um novo cliente, um novo contrato. E é importante, é fundamental que se desenhe previamente todos os cenários possíveis nos ambientes técnico, operacional deste negócio. Entender de fato, como a gente já disse no começo, Você faz isso hoje com a área de engenharia, Exatamente. Entender essa realidade do cliente e o cenário futuro dele é o pontapé inicial para um start de sucesso para uma operação como essa.
Obviamente, todos nós, como empresas prestadoras de serviços, procuramos diferenciais, termos diferenciais, aplicarmos diferenciais no mercado para que possamos, de alguma maneira, sermos diferentes e sermos escolhidos como contratado. Mas o desafio maior é, de fato, manter esta operação com níveis de serviços contratados, porque a partir de um início de uma operação, todos nós temos a grande certeza de que as coisas mudam. O cenário econômico muda, o mercado muda, o cliente muda, nós mudamos. E estarmos atentos em sinergia permanente com o nosso cliente é o que vai garantir as ações prévias que nos levem a mudanças de processos e de procedimentos, às vezes até de dimensionamentos ou redimensionamento de recursos, para atendermos essas flutuações, estas mudanças. E eu acho que aí está a essência da garantia de manutenção permanente dos níveis de serviços. Lógico, nós temos uma área de inteligência dentro da nossa organização que atua diretamente com a nossa área de operações para estar percebendo essas mudanças e atuando de forma preventiva. Essa busca por custos ou redução de custos em cenários de 12 meses, de 24 meses, de 36 meses e assim por diante, ela às vezes não está ligada somente a uma redução dos custos do trabalho ou dos preços dos serviços, mas a uma busca incessante por produtividade, por tecnologia que garantam cada vez mais uma eficiência melhor, que possam trazer e garantir para o cliente o seu crescimento dentro de patamares pré-estabelecidos no início da operação. Você me comentou de uma operação que vocês implantaram um tempo atrás, que o cliente ele aumentou 30% no volume e vocês tiveram uma diminuição de 18% do custo com esse cliente para ele, né? Ele diminuiu 18% do custo, né? Exato. Foi um processo nessa linha de raciocínio que colocamos, que é exatamente o DNA da nossa organização, nós promovendo, enxergando uma realidade clara e futura em prospecção de crescimento deste cliente, nós atuamos preventivamente e previamente para buscar eficiência através de produtividade das pessoas, alocação de recursos e tecnologia que possibilitaram elevação de performance, que resultou em um ano de operação com este cliente, uma elevação de 30% em produtividade, ou seja, este cliente cresceu 30% no mercado e nós conseguimos atender com uma redução de custo total dessa operação em 18%. Foi de fato um momento ímpar para nós, da nossa organização, que foi refletido na imprensa escrita, inclusive, através de matérias feitas pelo próprio cliente, onde se mostrou de fato o sucesso numa pretensão inicial de se trocar o operador logístico à época para se buscar melhores performances, melhores resultados para uma empresa que com certeza buscava crescimento grande dentro do Brasil. Legal, muito bom. Célio, a gente está chegando no fim da nossa conversa. Eu acho que cabe muito mais assuntos ainda sobre isso, né? Eu já quero te convidar para uma próxima entrevista, mas eu queria falar rapidamente. Eu fui uma feira nos Estados Unidos e fui uma palestra, e essa palestra, uma empresa, um prestador de serviço em logística, ele tinha 5 modelos de estruturas de armazenagem dentro do CD dele. Então, você vai um pouquinho no que você falou, né? Você está com 1, 2, 3 estruturas diferentes, e lá ele tinha 5 estruturas diferentes e sistemas diferentes, né? Isso mostra que cada vez mais você precisa planejar, abrir sua mente, olhar novos mercados para poder atender bem as expectativas dos clientes, né? Célio, obrigado por ter participado conosco e já está convidado para uma próxima entrevista. Ok. Eu quem agradeço. Queria não só agradecer a você, Anderson, mas dizer que é sempre um privilégio poder estar aqui no Logística em Foco, participando desse programa que, de fato, tem trazido muitas oportunidades, novidades, esclarecimentos, tem trazido compartilhamento e networking para o nosso cenário da supply chain, da logística, que hoje é tão falado, tão discutido e, às vezes, muito pouco realizado no nosso país. Muito obrigado a todos. Obrigado. Estamos chegando ao fim de mais um programa Logística em Foco. Lembramos a todos vocês que o nosso programa inédito vai ao ar todas as quartas-feiras às 22 horas. Se você perdeu qualquer um dos nossos programas, você pode checar na nossa página no YouTube, que é o programa Logística em Foco. Até a próxima.